Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Bom ver vocês. Para quem não me conhece, como o Sam disse, o meu nome é Isânio, eu sou casado com a Eliane e tenho 2 filhos, a Elisa, que é a que estava aqui pertinho de mim, e o Timóteo, que é que está ali com a Priscila, ali atrás, bebezinho de 9 meses. Nós estamos morando em Lagoa já há 4 anos, agora em fevereiro fizeram 4 anos que nós estamos morando lá em Lagoa. Nós fomos em 2019, lá para a Lagoa de São Francisco, e a ideia lá era ajudar na plantação da igreja e no cuidado com o projeto, né? Nesses 4 anos é o que nós temos exercido lá, né? O cuidado com o projeto, a plantação, ajudando a plantação ali da igreja local, e nós temos ido ao Alazão, iniciar a plantação da igreja lá no Alazão. Muitos irmãos aqui já foram no Alazão, já conheceram o Alazão, conhecem, né? Meus irmãos, são 7 anos de igreja formal. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 10. E no bonito esse que cantaram aqui na hora do louvor, né? Não sei se os irmãos prestaram atenção na letra do hino, mas é um daqueles hinos difíceis de cantar. É difícil de expressar, porque ele fala assim, Senhor, eu digo sim ao chamado que o Senhor me fez. Para onde o Senhor quiser me mandar, eu digo sim. Essas palavras, às vezes, elas são difíceis, porque elas brigam com o nosso ego, com o nosso eu, o nosso conforto, né? A nossa vida estabilizada, a nossa cultura, né? O Evangelho ele vai de encontro à nossa cultura, a forma como nós vemos as coisas. Mas nós temos pregado lá na igreja em Lagoa, desde a semana passada, nós temos falado sobre missões. E nós pregamos na semana passada, Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38, que fala sobre que Jesus ele percorria todas as cidades e povoados, curando, expulsando demônios, pregando o evangelho de reino, indo de sinagoga em sinagoga. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um pouquinho de Mateus capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos aqui, iniciais do capítulo 10. Mas por que ler Mateus capítulo 10? Ou por que pregar Mateus capítulo 10? Quando nós chegamos aqui nessa igreja, há 7 anos atrás, eu acho que 7 anos atrás, não é, amor? Nós viemos aqui na IBEV, ainda não era aqui a igreja, era uma garagem, em outra casa aqui na cidade, não havia construção. A primeira vez que nós visitamos aqui a igreja, eu e a Eliane, a gente estava procurando uma igreja para congregar. Nós estávamos saindo de uma igreja e nós estávamos procurando algum local e orando ao Senhor por uma direção aonde congregar, né? E a igreja onde nós estávamos, de certa forma, ela tinha já uma boa estrutura. A IBEV, naquela época, ela não tinha nenhuma estrutura física, né? E aí a gente sentou ali no primeiro culto, às vezes, dia de domingo a gente passava na frente da igreja, a gente tinha vontade de entrar, mas tinha vergonha, acabava não entrando. E a gente parou ali para sentar na igreja e ouvir a pregação. Meus irmãos, toda igreja ela tem um DNA, ela tem princípios, ela tem fundamentos que são a cara da igreja, né? Então, se você chega em algumas igrejas, a cara da igreja vai ser o ministério de louvor, né? Você canta ali 20 músicas, conversa 15 minutinhos, que a cara da igreja é o ministério de louvor, né? Às vezes você chega em outras igrejas, agora sai um pouco mais da moda, mas a cara da igreja era um barril de ferro na frente, pintado com algum nome. Ali era a cara da igreja. Se tirasse o barril ali, parecia que a igreja ia acabar, né? Era o DNA da igreja. O que nos chamou a atenção aqui na IBEV foram 2 coisas, que imediatamente nós conseguimos fazer
a leitura rápida dessas coisas. O primeiro foi o ensino da palavra. Era algo que, quando nós entramos na igreja, nós compreendemos fácil. É uma igreja que ensina a palavra de Deus. Então, o ensino da palavra é fundamento e base dessa igreja. E a segunda coisa é o trabalho missionário, missões. Então, rapidamente nós entendemos que a igreja, ela tinha como princípios, ela tinha como fundamento, ela tinha como característica principal de qualquer pessoa que participasse dos seus cultos, se tornasse membro, o ensino da palavra, o trabalho missionário. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 10. Porque Mateus capítulo 10, ele fala exatamente sobre a pregação da palavra no trabalho missionário. Mateus capítulo 10 é talvez o texto do Novo Testamento que mais me chama a atenção. Com certeza é o texto do Novo Testamento que eu mais rabisquei nas minhas Bíblias. É o que eu mais paro para pensar, é o que, quando eu tenho alguma dúvida sobre o meu trabalho lá em Lagoa de São Francisco, sobre o que eu preciso rever, é o texto que eu leio, Mateus capítulo 10. Porque Mateus capítulo 10, ele fala sobre o primeiro envio dos discípulos de Jesus como missionários. É interessante pensar que Mateus capítulo 10, ele funciona como 3 formas diferentes de Jesus ensinar os discípulos dele. Alguns versículos de Mateus, no capítulo 10, eles são direcionados a um estágio de curto prazo dos 12 apóstolos. Os apóstolos, até então, eles sempre estavam com Jesus. Pela primeira vez, Jesus vai enviar eles sozinhos. Jesus vai chamá-los de apóstolos, vai dar para eles poder apostólico e vai enviá-los sozinhos em um estágio de curto prazo, para que eles aprendessem qual seria o trabalho missionário deles quando Jesus já não estivesse fisicamente com eles. Mateus capítulo 10 também muitos versículos, um resumo de Atos. Se você pega alguma das ordens de Jesus em Mateus capítulo 10, você vai perceber que os discípulos, como missionários, eles não viveram essa ordem nesse estágio de curto prazo que eles tiveram. Eles foram viver só depois em Atos dos Apóstolos. E uma parte de Mateus capítulo 10, ela nem está totalmente presente ali no envio dos apóstolos, nem está em Atos, ela está na missão global de Deus que os cristãos fazem atualmente, a missão da igreja, a igreja em missão. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 10, a gente vai ter esses 3 sentimentos. Existem ensinamentos que são para aquele momento apostólico, existem ensinamentos que são uma preparação para aquilo que vai acontecer em Atos, existem ensinamentos que são para toda a igreja que está em missão. Vamos ler Mateus capítulo 10? Amém? Fala assim, ó. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus ele tinha vários discípulos. No meio desses vários discípulos, Jesus ele escolhe 12 discípulos. E esses 12 discípulos de Jesus ele vai fazer algo sensacional. Ele vai escolher 12 homens e vai entregar para eles autoridade. Mas não era uma autoridade qualquer. Era uma autoridade especial. Era um poder especial. Jesus pegou 12 homens e entregou para eles da sua autoridade para curar todos os tipos de doença e para expulsar demônios. Jesus ele estava aqui comissionando 12 homens. Não comissionando naquele sentido que a gente fala nas igrejas dos missionários, né? Enviaram missionário. Não era apenas isso que Jesus estava falando. Literalmente, o que Jesus estava fazendo com aqueles 12 homens era dizer assim, olha, vocês já viram o que eu fiz para trás. O que está relatado na Bíblia de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 9. O que foi que eu fiz? Eu preguei em todas as cidades, eu preguei em todos os povoados, eu curei todas as doenças, eu ressuscitei mortos e eu expulsei todos os demônios.
Nesse momento, eu estou outorgando, eu estou entregando para vocês, 12, esse mesmo poder. Eu estou entregando esse mesmo poder para que vocês vão a outras cidades, vão a outros povoados, fazer exatamente o que eu fiz. E diz assim, versículo 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são... Jesus, ele chama agora esses discípulos de apóstolos. E essa palavra apóstolos aqui, ela não significa enviados ou mensageiros, como a gente costuma ver apóstolos em outras situações na Bíblia. Mas apóstolos aqui significa representantes de Cristo, com o poder igual de Cristo. Irmãos, você já pensou nisso? Jesus ele estava pegando 12 homens extremamente comuns, homens extremamente simples, e estava dizendo assim para eles, olha, a partir de agora, eu vou dar para vocês uma espécie de procuração espiritual em meu nome, para que vocês sejam os meus representantes diretos. Então, a partir de agora, vocês vão curar qualquer enfermidade, ressuscitar os mortos pelos quais vocês orarem, e expulsar qualquer espécie de demônio que vocês encontrarem. Esse era um poder apostólico que foi entregado para esses 12 homens. Diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Essa comunidade missional, esses missionários, esses apóstolos que estavam sendo enviados para o trabalho missionário, eles tinham um perfil totalmente diferente um dos outros. Eram pessoas extremamente singulares. O primeiro nome que você vai ver aí nesse rol, o primeiro nome que você vai nessa lista de missionários, é o nome do apóstolo Pedro. Um homem que trabalhava com pesca, um homem com mais idade, eu não sei se os irmãos sabem, mas provavelmente a maioria dos apóstolos, ou eles eram jovens de pouca idade, 18 anos, 19, 25 anos, ou eles eram adolescentes entre 15 e 18 anos. Você imagina? A gente sempre olha para os apóstolos como gigantes de fé. Mas Jesus tinha escolhido, de fato, irmãos, coisas simples, vãs desse mundo. Pescadores. E se nós olharmos para essa lista de nomes dos apóstolos, elas mostram como Jesus ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, de forma diversificada. Pedro era um homem de mais idade, um pescador, um homem corajoso, um homem que teve fé de andar por sobre as águas, ainda que naufragasse em certo momento. Era um homem extremamente impetuoso. Foi ele que disse, ora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um homem que dizia para Jesus, mestre, eu jamais vou te trair. Pode ser que os outros te traiam, eu até entendo, Senhor, que tem um ou outro aqui que eu olho para ele, rapaz, ele deve ser mesmo o traidor. Esse jeitinho desconfiado dele é de quem tem coragem de trair. Mas eu não, Senhor. Eu vou contigo para a morte. É aquele homem que quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele puxa da espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Era um homem que era naturalmente cheio de si. Pedro era um líder nato, mas cheio de si. Também foi o homem que traiu Jesus. Também foi o homem que traiu o Senhor antes que o galo cantasse. Foi o homem que o Senhor teve um encontro com ele. E foi o homem que foi escolhido para ser o pastor da igreja de Jerusalém. Se você pega na outra ponta do rol dos apóstolos, você vai ver Judas Iscariotes. Um homem extremamente comum, pouco tratado no Novo Testamento, a não ser a situação dele ficar com a bolsa de dinheiro dos discípulos, que era comum, e que de vez em quando ele roubava. E a Bíblia diz que ele foi o homem que meteu a mão no prato ali junto com o mestre, que traía o mestre por algumas moedas e depois retirou e foi se matar.
A lista dos apóstolos ela inicia com aquele que seria um dia o líder da igreja de Jerusalém, termina com aquele que iria trair Jesus. Pessoas extremamente diferentes, pessoas que teriam um futuro extremamente diferentes, mas que receberam do mesmo poder e apostolado. Se você vai ler aí no meio da lista, você vai ver que entre aqueles que estão na lista, você encontra Mateus, o publicano, Simão, o zelote. Mateus, ele era um publicano. Roma, quando invadiu Jerusalém, ele colocou um sistema de tributação que funcionava de uma forma muito simples. Eu escolho um judeu em cada cidade. Esse judeu ele vai trabalhar para mim como um cobrador de imposto de Roma. Ele vai recolher todo o imposto necessário para Roma. Ele vai ser extremamente fiel a Roma. Ele vai me enviar todo o dinheiro. Mateus, como publicano, como cobrador de imposto, ele era um homem extremamente odiado pela sociedade. Era um homem extremamente mal visto pela sociedade, porque a sociedade via Mateus como um traidor da pátria, um indigno, um ladrão, um injusto, um homem que, pelo seu conforto financeiro, para conseguir ter uma boa vida, trai a sua própria nação, tira o dinheiro da viúva, do órfão, do pobre e entrega para Roma. Logo embaixo você vai ter Simão Zelote. O partido dos zelotes, eles eram pessoas que eram extremamente nacionalistas, extremamente israelitas. Existia uma cultura entre os zelotes de usar uma arminha pequena, uma faca, uma adaga de ponta arredondada. Quando um soldado romano vacilava perto de um zelote, ele enfiava a faca na armadura do soldado e subia com a faca. Por causa da armadura ser feita de couro e acochada, o soldado sentia uma dor, mas não conseguia retirar a roupa. Quando aquele soldado retirava a roupa, ele descobria que a ferida era profunda, não tinha como estancar e ele começava a perder sangue e morria por sangria. Os zelotes tinham certeza que a liberdade de Israel ia vir através de uma luta armada, de um novo rei que ia ser colocado naquele lugar que era de Davi e que eles iam tomar novamente a pátria. Aqui Jesus está transformando um traidor, um nacionalista exagerado, colocando eles dois debaixo do evangelho na mesma missão. Irmãos, tem coisa mais parecida do que igreja? Na igreja a gente tem aquele nacionalista impressionado, o meu partido é o Brasil, a minha pátria. Nós temos às vezes aquele que tem uma tendência a ser mais traidor de coração, né? Não, eu prefiro outra ideia, outro país, outro pensamento, outro partido. Nós temos na ideia aquelas pessoas que são extremamente impetuosas, né? Eu lidero, eu sei, eu digo, eu faço, eu sei o que é correto fazer. E nós temos aquelas pessoas que são calmas, né? Nós temos o trigo, nós temos o joio, nós temos muitas pessoas dentro dessa missão que o Senhor confiou a nós. Dentro dessa missão que o Senhor estava enviando, o Senhor tinha pessoas mistas, com qualidades mistas, defeitos mistos, sendo entregue para eles o mesmo poder, a mesma autoridade, recebendo o mesmo apostolado, para fazer a mesma obra. Com certeza, eles não tiveram o mesmo final. É perceptível que o final de Judas, eu creio que ninguém aqui gostaria de ter o final de Judas. E é muito diferente o final de Judas do final de Pedro. Mas o Senhor, de alguma forma, estava juntando aquelas pessoas para a glória dele. E aí Jesus ele vai chamar esses 12 e vai começar a dar algumas instruções para esses 12 sobre o que ele queria e como ele queria que o trabalho fosse feito. Diz assim no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Primeira instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Nessa missão inicial, essa missão restrita, essa missão que não é a missão global que nós temos hoje, Jesus ele vai dar a sua primeira instrução para os apóstolos. Ele diz assim: não vão aos gentios, não entrem em cidades de samaritanos, mas vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a mesma ideia que a gente vai ter lá em Ezequiel, no capítulo 16, Jesus dizendo que o povo de Deus, ele era como ovelhas perdidas, jogadas sobre o monte, sem pastor, sem ter quem cuide. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho uma missão muito específica. Eu vim morrer pelo povo, e esse povo ele não vai me aceitar. Eu vim para o povo que é meu, mas esse povo ele vai me negar. Eu vou ser morto por ele. Talvez você se pergunte assim: Isânio, se essa missão ela é específica, se era uma missão que foi dada para o povo de Israel, o que é que eu tenho a ver com isso? Se nós lermos lá no versículo 18, capítulo 10, versículo 18, diz assim, ó: por minha causa, Jesus falando ainda aos seus discípulos, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês vão ser levados para governadores, vocês vão ser levados para reis, vocês vão ser presos, mas isso tudo vai acontecer para que o meu nome seja conhecido no meio deles, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Isso não aconteceu aqui nessa pequena missão. Isso não aconteceu aqui nesse pequeno envio. Isso veio acontecer em Atos dos Apóstolos e isso tem acontecido em toda a história da igreja. É interessante pensar que Jesus estava ensinando esses discípulos naquele estágio, aquele pequeno estágio, dizendo assim: olha, eu vou ensinar para vocês o que vai acontecer com vocês agora, mas eu também vou dizer para vocês o que vai acontecer com a igreja e com vocês, como parte dessa igreja, no futuro. O que vai acontecer no trabalho missionário, que vão odiar vocês. Se existe uma certeza que o missionário tem que ter, e uma igreja que trabalha com missões, ela tem que ter, é que nós vamos aonde não nos queremos. A gente vai para onde as pessoas não querem nos receber. Eu lembro de uma coisa que é muito comum no interior, quando a gente está evangelizando. Quando a gente chega no interior, que a gente vai evangelizar, em geral, a mulher ela prepara um café, né, como cortesia. O homem, ele senta na rede e já se vira de costa quando ele não quer ouvir o evangelho. É quase como ele está dizendo assim: cara, eu não vou te expulsar. Eu não vou entrar para dentro de casa porque é falta de educação. Mas eu vou ficar aqui deitado na minha rede de costa. Eu estou te ouvindo, eu só não estou te dando assim toda a atenção. E a gente começa a pregar, ele começa a balançar, a gente começa a pregar, ele já vai virando, vai se coçando. No meio do caminho ele está ali olhando para a gente, ouvindo o evangelho. Porque o evangelho ele não é pregado, irmãos, apenas onde querem ouvir o evangelho. Mas o trabalho missionário ele tem a ver sobre pregar onde não querem ouvir o evangelho. Onde um homem é por natureza inimigo de Deus. Por natureza não conhece a Deus. E diz assim no versículo 7. E à medida que seguistes, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus deu um local para ser pregado, que foi entre o povo de Israel, e agora Jesus vai dar uma mensagem. Jesus vai dizer que a mensagem que ele quer que seja pregada, a mensagem que ele quer que seja anunciada é que é chegado, está chegando o reino dos céus. Irmãos, a mensagem que nós temos é o evangelho. É aquela mensagem de que quando tinha uma guerra, que um rei ele ganhava essa guerra, um homem saía em disparada no seu cavalo, voltava para o seu reino e dizia assim: olha, ganhamos a guerra. É a boa notícia. Nós temos uma mensagem clara de que aquele homem condenado, aquele ser humano perdido, pecador, distante de Deus, hoje ele pode se voltar a Deus, porque Jesus Cristo morreu por ele. Porque Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Nunca na história
nós tivemos uma igreja evangélica tão grande sem mensagem. Estava dizendo na igreja de Lagoa que nós temos, infelizmente, na maioria das igrejas evangélicas, pregadores sem pregação, evangelistas sem evangelho, mensageiros sem mensagem, porque nós estamos cheios de pessoas, cristãos, sem a Bíblia. Qual é a mensagem que nós temos para esse mundo? É uma música? É um grito? É um pulo? É uma profecia? Qual é a mensagem que a Igreja de Cristo, como igreja missionária, como enviados, como aqueles que são discípulos de Jesus, tem para esse mundo? É a mensagem da salvação através de Cristo Jesus. É o Evangelho. São as boas notícias. Irmãos, tudo mais que nós ensinamos está no pacote. É bíblico. Porém, o Evangelho ele é central. Ele é central. As boas novas de que Jesus morreu no nosso lugar, foi isso que transformou a nossa vida, foi isso que transformou a sua vida. Uma igreja que perde o Evangelho, uma igreja que não prega mais o Evangelho, ela consegue fazer tudo, ela consegue fazer um coach de relacionamento, ela consegue muitas vezes restaurar casamentos, ela consegue ensinar sobre como você conseguir dinheiro, como você trabalhar honestamente, como você largar a bebida, como você largar as drogas, mas uma coisa essa igreja ela jamais vai conseguir: pregar o Evangelho que tira o homem do poço do pecado e transforma ele para a luz de Cristo. É o Evangelho. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem na Igreja de Cristo, ela precisa ser clara. Ela precisa ser entendível. Qual é a mensagem que nós temos para dar ao mundo? Se você morresse agora, qual seria a mensagem que você iria dar ao mundo? Não, é uma pessoa boa, faz caridade, foi um bom vizinho, é engraçado. É o Evangelho. É isso o presente que os discípulos têm, as boas notícias que os discípulos têm para esse mundo. E é nesse Evangelho, é nessa boa nova, que roda todo o trabalho missionário de uma igreja. Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus ele dá um local para ser ensinado, o povo de Israel. Ele dá uma mensagem que é o Evangelho. E Jesus derrama agora sobre aqueles discípulos poder. É interessante notar, irmãos, que aqueles 12 homens foram chamados, foram para ser apóstolos. Nós não fomos chamados para ser apóstolos. Não nesse sentido aqui de Mateus capítulo 10, eu espero que a igreja ela concorde com isso. Nós não fomos chamados para ser apóstolos, nós não recebemos esse poder sobrenatural que era manifestado na vida dos apóstolos, de Pedro, também de Paulo, de curar enfermos, ressuscitar mortos e expelir todas as formas de demônio. Ainda que o Senhor faça isso, ainda que o Senhor, segundo a sua graça e a sua misericórdia, Ele possa fazer isso, nós não somos essas pessoas. Mas isso não quer dizer que a igreja não foi derramada sobre ela poder. Poder de Deus. Recebereis poder. A igreja, irmãos, ela tem que viver uma expectativa de que o trabalho da igreja, ele tem um poder espiritual. Irmãos, nós não podemos perder a dimensão do poder espiritual da igreja. Em geral, as igrejas elas acham que o poder financeiro, o poder do trabalho, o poder daquilo que nós fazemos, ele vai transformar vidas. Mas nós, como uma igreja missionária, nós temos que viver debaixo, irmãos, de uma maravilhosa expectativa de poder. Uma maravilhosa expectativa de que a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, enquanto nós falamos, enquanto nós pregamos, enquanto nós oramos, o Senhor ele vai agir de uma forma maravilhosa e vai derramar sobre nós poder. E vai derramar sobre as pessoas poder. Eu lembro de uma situação muito interessante de uma senhora que
que ela aceitou Jesus lá em Lagoa de São Francisco, e foi muito interessante isso. Ela falou um dia assim com a gente: eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida a Cristo, só que eu quero fazer isso no Alazão. E ela é de Lagoa. Eu achei estranho, disse, meu Deus, tá um negócio estranho, né? A pessoa quer entregar a vida a Cristo, ela vai lá, faz a confissão pública dela de fé diante da igreja, a igreja ensina o discipulado, e é isso. E ela falou isso para mim, e aí eu conversei com os meninos e tudo bem. Vida que passa, a gente continuou o nosso trabalho missionário, né? Meses depois, quando a gente teve aquele culto no Alazão, a irmã chegou para mim, na semana antes, assim, irmão, você lembra que eu quero confessar a Cristo? E eu quero confessar a Cristo no Alazão. Eu disse, rapaz, a irmã ainda tá firme, né? Ainda tá firme. Tá firme em confessar a Cristo e tá firme onde é que quer confessar. Se no outro lugar não vale, né? Só vale se for lá. E eu disse assim, irmão, tá bem. E aí a gente no culto lá no Alazão, a irmã chegou cedo, uma senhora de idade, subiu na D20 e falou para mim, irmão, hoje eu confesso a Cristo. Rapaz, a mulher tá decidida mesmo, né? Eu estou quase impedindo a mulher de fazer a confissão pública dela de fé e ela está aqui decidindo. E aí nós chegamos lá, fizemos todo o culto. Eu sou muito indiscreto em relação a algumas coisas. Nós fizemos todo o culto. Irmãos, quando deu antes de começar o culto, ela me puxa no canto. Disse assim, irmão, quando é que vai acabar para me confessar a Cristo? Aí eu não aguentei, eu tive que perguntar o motivo, né? Eu disse assim, irmã, por que é mesmo que você quer fazer a confissão de fé aqui no Alazão logo? Ela falou assim, irmão, eu não era crente. Quando você estava lá na UTI, o Senhor me tomou em oração para que eu pudesse orar pela sua vida e ler a palavra. Naquele dia eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida a Cristo. Poder, irmãos. Poder inesperado de Deus. A igreja ela tem que viver essa expectativa de que o Senhor, Ele vai derramar poder em situações onde a gente nem imagina, que fogem ao nosso controle, que fogem às nossas forças. A igreja, talvez, ela não precise ressuscitar mortos no Chaga Rodrigues, ou expulsar todos os demônios que vê por aí, aqueles que são ou não endemoniados. Mas a igreja ela tem que ter uma expectativa viva de que o Senhor está presente, e de que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele quer, inclusive salvar de forma sobrenatural. E ele continuou dizendo assim, versículo 9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus ele tinha falado o local, Jesus ele tinha falado a mensagem, Jesus ele tinha falado que ia derramar poder, e agora ele está dizendo para os missionários que o trabalho missionário ele é por natureza, por essência, por escolha de Deus, um trabalho de fé. Um trabalho de fé. É um trabalho que depende do Senhor, porque o Senhor sabe que um trabalhador ele é digno do seu salário. Ora, se um patrão que é mau, que é um homem mau, ele paga o salário do seu funcionário, porque a lei assim o obriga, quanto mais o Senhor, que é um patrão bom, misericordioso e bondoso. O trabalho missionário é um trabalho de fé. Jesus estava dizendo para os discípulos, nessa caminhada de vocês de curto prazo, nesse trabalho missionário inicial de curto prazo, eu quero ensinar para vocês uma coisa básica do trabalho missionário. É que vocês não podem depender de ouro, de bolsa, de roupa, de cajado, de casa, de comida, mais do que vocês dependem de mim. Toda a dependência de vocês é minha. Todo o cuidado de vocês é meu. O trabalho missionário ele precisa ser planejado, ele precisa ser organizado, ele precisa ser pensado, ele precisa de ofertas, ele precisa de dinheiro, mas ele precisa, acima de tudo, inicialmente, de fé. Um trabalho de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível haver trabalho missionário.
Como é que você explica uma igreja como a igreja de Piripiri, que era uma igreja menor do que é agora, uma igreja de fundo de garagem, uma igreja com pouquíssimas pessoas, extremamente humilde, dizer assim, eu vou abrir outra igreja em Lagoa de São Francisco. A primeira vez que nós chegamos em Lagoa de São Francisco, mas Josafá, para mostrar o terreno para pastor Kevin, onde hoje é a igreja e o projeto, irmãos, o mato era tão alto, a gente mostrou um terreno que ainda não era nosso, para piorar, a gente mostrou a cor dos outros, né? Está aqui, pastor, a igreja vai ser aqui. Graças a Deus que ele não perguntou assim de quem é o terreno, né? Mas a igreja vai ser aqui. Nós tínhamos um terreno, hoje nós temos 7. Mas eu lembro do Josafá dizendo assim, tinha uma cerca. Eu já não sou de pular cerca, até pelo porte físico, né? Mas eu lembro do Josafá dizendo assim, pastor Kevin, vamos pular a cerca para o senhor ver o terreno. Como um bom americano, pastor Kevin, não, irmão, vou não. Daqui dá para ver. Em outras palavras, pastor Kevin está dizendo, não, irmão, não vou entrar nesse mato bem aí, de jeito nenhum. Porque o trabalho missionário, irmãos, ele é um trabalho de fé, de confiar no Senhor, de você olhar para um povoado, você olhar para uma cidade e entender assim, Senhor, nós não temos condição, nós não temos dinheiro, e nós não temos no momento pessoas para irem, mas nós vamos começar a orar, crendo que a tua vontade é que o teu nome seja glorificado entre todos os povos, línguas e nações. Eu lembro do George Miller, tenho lido há 2 meses biografias, tenho tirado 2 meses para ler biografias, e a última que eu estou lendo agora é do George Miller. George Miller, ele chegou na Inglaterra, ele foi chamado para trabalhar em Bristol. Quando ele chegou lá, tinha uma igreja pequena e o Senhor colocou no coração dele trabalhar com órfãos. A situação dos órfãos, irmãos, na Inglaterra, ela era tão crítica, ela era tão miserável, que o governo tinha milhares de órfãos desabrigados em toda a Inglaterra. Como ele não tinha casa de órfãos para colocar os órfãos, o governo colocava os órfãos nas prisões, juntos com todos os bandidos que já estavam presos lá. Então aquele órfão crescia sofrendo todo tipo de abuso e aprendendo tudo aquilo que era ruim. Já não basta ser órfão, tinha que ser preso. O Senhor colocou no coração de George Miller dele iniciar um orfanato. Só que o Senhor colocou no coração dele uma coisa muito interessante. O Senhor disse assim para ele, olha, eu quero que você inicie um orfanato por fé. Você não vai depender do governo, você não vai depender de nenhuma instituição. Você vai depender por fé. Ele juntou ali 10, 15, 20 órfãos. Quando chegava na hora do café da manhã, não tinha leite. As crianças e os professores davam as mãos e oravam, Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos de leite. Alguém passava no orfanato, batia na porta, dava o dinheiro e dizia assim, olha, é para o leite das crianças. O orfanato ele foi crescendo, 50, 60, 80, 90, 100 crianças vivendo por fé. George Miller construiu um orfanato que abrigava mais de 1.050 órfãos. Sem ter R$1. E ele dizia assim, eu estou construindo esse orfanato por 2 motivos. A primeira é para que os cristãos da minha época entendam que se nós de fato confiarmos em Deus, o Senhor, segundo a boa vontade dele, vai mandar todos os recursos necessários. E a segunda é porque existem pessoas precisando ouvir do Evangelho. Esses órfãos, eles precisam ter um pai, receber a Deus. Meus irmãos, não existe trabalho missionário sem fé, sem confiar no Senhor. Trabalho missionário que ande por vista, que ande por aquilo que possui, que ande simplesmente por aquilo que tem. Não estou falando de um trabalho irresponsável, eu estou falando de uma confiança de que o Senhor vai ser glorificado. E que é Ele quem provê todos os meios para que Ele mesmo seja glorificado. Diz assim, versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai. Quem nele é digno? E aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para outros a vossa paz. Jesus estava mandando eles para um trabalho missionário sem base. Não tinha uma base missionária para receber essas pessoas.
não tinha casa alugada para receber esses apóstolos. Jesus falou para eles assim, olha, cheguem nas aldeias, cheguem nas cidades e dizem assim, tem alguém aqui digno de nos receber? A pessoa, meus irmãos, que ousadia, né? Você está indo para um lugar onde as pessoas não querem, você está indo para um lugar onde as pessoas não querem te receber, e você ainda vai chegar e dizer assim, olha, eu queria saber se tem alguma casa digna de que eu possa ficar alguns dias comendo, bebendo e dormindo de graça. E a Bíblia diz que quando eles chegassem nessas casas, eles lançassem a paz. E se essas casas receberem eles, a paz do Senhor ficaria sobre eles. O Senhor estava falando aqui um termo muito prático do trabalho missionário, que é encontrar casas de paz, pessoas de paz. É incrível quando a gente chega num povoado ou numa cidade diferente, a gente fica olhando e orando ao Senhor e com o coração dizendo assim, Senhor, me mostra quem vai ser a pessoa aqui que vai nos receber. Quem vai ser a pessoa aqui que vai poder nos receber mais vezes, que a gente vai poder, quem é que vai primeiro abrir a porta e dizer assim, rapaz, bora tomar um café? Fique por aqui. Tá tarde, por que você depois não vem trazendo seus filhos e a sua esposa? Vem comer uma galinha aqui com a gente um dia. Irmãos, de uma forma maravilhosa, sem as pessoas nos conhecerem, em geral, quando nós chegamos num povoado, a primeira impressão que as pessoas têm é que a gente vai roubar alguma coisa, porque a gente vai no carro preto, né? Ou um menino, alguma coisa. A segunda é quando o Senhor abre as portas e que o Senhor ele mostra ali uma casa, uma família de paz, onde nós podemos ter o conforto e o cuidado do Senhor, né? E é maravilhoso, irmãos, ver como o Senhor faz isso. Como o Senhor ainda faz isso. Irmãos, o trabalho missionário ele não é nosso. Ele é uma ordem, ele é um imperativo, ele não é uma opção nossa. Ele é uma ordem, um imperativo que nos foi dado, mas ele, na essência, no início, ele não é nosso, ele é do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele está preparando todas as coisas para nos receber naquele lugar. Ele está preparando todas as coisas para que a igreja chegue naquele lugar. Para que a igreja de Cristo chegue naquele país, naquela cidade, para que a igreja de Cristo chegue naquele povoado. O Senhor, de uma forma maravilhosa, Ele está preparando, irmãos, tudo. Tudo. Quando o Luan já está terminando o culto, eu vou pedir perdão para os meninos para poder contar a história, né? Sei que os meninos nem sempre contam muita história, mas hoje é pregação sobre missões, né? Quando o Luan chegou lá no Cabreiro, o Luan começou a fazer um culto debaixo de um pé de manga. Irmãos, esse pé de manga ele é centenário. Morava uma senhora embaixo desse pé de manga. E aí essa senhora faleceu, a família também mora nesse terreno. O certo é que há muitos anos esse pé de manga, desde que a senhora tinha falecido, esse pé de manga ele não dava mais manga. Não dava. Era uma árvore linda, estava morrendo, ele não dava mais manga. Já fazia algumas décadas ali que aquele pé de manga ele já não dava mais manga. O Luan chegou nessa casa, bateu palma, pediu para entrar, começou a conversar com as pessoas. E aí o Luan olhou para esse pé de manga, rapaz, esse pé de manga é bonito, quando é que ele vai dar manga? E as pessoas disseram para ele assim, não, ele não dá mais manga não. O misticismo popular, a dona faleceu, junto com que ela morreu, ele também parou de dar manga, porque ele ficou triste, né? Então, ele não dá mais manga. O Luan olhou para aquele pé de manga e disse assim, rapaz, pois esse ano ele vai dar manga. E aí o Luan esqueceu disso e começou a fazer os cultos debaixo do pé de manga, que era a única sombra que tinha no povoado. Meus irmãos, quando deu na época de manga, o pé começou a florar. Florar, florar, florar. Eu cheguei lá mais o Luan para fazer uma visita, as pessoas estavam levando manga no carrinho de mão. E dizendo para mim que não conhecia a história. E o Luan que não lembrava mais da história. Olha, quando o missionário chegou aqui, ele disse que ia dar manga. Nós começamos a fazer culto debaixo do pé de manga, o pé de manga parece que voltou à vida. Parece coisa simples, irmão, mas o que aquele povo estava dizendo era que a vida chegou de novo àquela comunidade. O evangelho, ele trouxe vida para aquela comunidade. E a partir daquele momento, aquela casa se tornou uma casa de paz e começou a receber aquela família. Todos os cultos são lá, a dona da casa aceitou a Cristo e aquela casa foi tomada pela paz e pela vida que há em Deus. Porque o Senhor provê até um pé de manga infrutífero para servir como sinal. Sinal de que o Senhor está trazendo vida, irmãos, onde há a morte. E diz assim,
Versículo 13. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Os judeus, eles tinham um costume, quando eles entravam numa cidade que não era de judeus, eles ficavam tão enojados com o povo, porque tinha deuses diferentes deles, não ouviam a lei como eles viam a lei, que quando eles saíam daquela cidade, eles batiam os pés no chão para tirar o pó daquela cidade e sacudiam toda a roupa, porque eles diziam que até o pó da cidade era imundo. Jesus falou assim para os discípulos: quando vocês entrarem numa casa, quando vocês entrarem numa cidade e eles não receberem para vocês, sacudam o pó da roupa de vocês, não como sinal de imundície, mas como sinal de julgamento contra aquele lugar. Você já parou para pensar nisso, irmãos, que ao mesmo tempo que nós levamos o evangelho, nós também levamos julgamento? Ao mesmo tempo que nós levamos as boas novas, nós levamos as más novas. Ao mesmo tempo que a gente leva a palavra de Cristo, que é salvação para aqueles que se salvam, é perdição para aqueles que se perdem. Já pensou que poderoso é aquilo que Deus nos chamou para fazer? O evangelho que o Senhor nos chamou para levar? Nós estamos com 7 anos de igreja, irmãos. Os apóstolos, eles tiveram essa experiência aqui com Cristo, esse estágio, e esse estágio ele marcou tão profundamente os apóstolos, que a história da igreja conta que os apóstolos, um por um, foram morrendo no trabalho missionário, levando Jesus Cristo e anunciando Jesus Cristo onde ele não era conhecido. Marcou tão profundamente essa experiência os apóstolos que eles entenderam que o Senhor, o Cordeiro, ele era digno do nosso sacrifício. Eu oro ao Senhor para que essa igreja, irmãos, eu lembro da oração que o Alessandro fez aqui nessa igreja, eu não sei se de aniversário de 1 ano. Ele disse assim, ele maravilhado com tudo que Deus tinha feito aqui nessa igreja, ele dizia assim: eu oro para que essa igreja ela continue exatamente assim, amando a palavra de Deus, o trabalho missionário. Mas se um dia essa igreja se esquecer disso, se um dia essa igreja se esquecer do trabalho missionário, daquilo que o Senhor chamou ela para fazer, eu oro ao Senhor que Deus feche as portas dessa igreja. Já pensou, irmãos, que oração, que confronto? Uma oração de aniversário de igreja. Eu vi a foto do Alessandro ali atrás, nesse dia, que ele estava aqui conosco, há tantos anos atrás. Irmãos, que o nosso coração, ele arda de desejo pelo ensino da palavra, a mensagem do evangelho e o trabalho missionário, para que todos os povos o louvem. Amém? Amém? Pastor Samuel? Posso orar? Samuel está ali aproveitando um pouco o Timóteo. Vamos orar? Eu quero fazer uma oração especial antes de terminar. Mas eu queria pedir ao Senhor por renovo do Senhor na nossa vida. Um renovo principalmente sobre o trabalho missionário. Irmãos, o nosso coração ele é extremamente traiçoeiro. O nosso coração ele é extremamente acostumado a se distanciar do Senhor e da vontade do Senhor. Eu queria fazer essa oração especial para que o Senhor renove o nosso desejo de entender que nós temos uma tarefa a ser feita. Pai, eu oro aqui com a Tua igreja, Senhor, e oro ao Teu nome, Senhor. Eu sei que o Senhor é digno, Deus, de toda adoração e de todo louvor, Pai. O Senhor enviou 12 homens, Pai, com uma missão, Senhor, uma missão especial, Pai. Uma missão que era loucura para a época, Deus. Com uma mensagem poderosa, Deus. O Senhor mandou eles por fé, Deus, a lugares distantes, diferentes. O Senhor ensinou eles a depender do Senhor, Pai. O Senhor ensinou eles a confiar em Ti e no Teu poder. Hoje, Deus, eu oro aqui por essa igreja, Deus, eu oro por corações, Pai. Senhor, Deus, como a música que nós cantamos, Deus, Senhor, com o passar dos anos nós vemos tantas pessoas, Deus, que têm sido chamadas de tanta forma para o trabalho missionário, Senhor. Seja aqui na igreja local, seja em outros locais, Deus, e que parece que as camadas, Deus, do tempo, do trabalho,
da preocupação com as riquezas, do dia a dia, das dificuldades, vão encobrindo, Deus, o chamado e fazendo a pessoa esquecer, Deus, daquilo que ardia no seu coração. Eu oro ao Senhor, Deus, para que o Senhor faça arder novamente em nós, Pai, um desejo, Deus, de anunciar a Tua palavra a todos os povos, Deus, para que todos eles creiam em Ti, Senhor. Se nós temos essa palavra e ela é maravilhosa e poderosa, Deus, ela é poder para salvar todo aquele que crê, nós pedimos, Deus, que a nossa igreja, Deus, ela seja incendiada, Deus, pelo desejo de anunciar essa palavra, Deus, incendiada, Deus, pelo desejo, Deus, de pregar, Deus, de ensinar a Tua palavra, de mostrar, Deus, que é possível ser bíblico, Deus, que é possível, Deus, fazer uma missão que agrada ao Senhor, Pai, que é possível pregar uma palavra que é poderosa, porque é a palavra de Deus fiel, Senhor, fiel à Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Deus, a incendiar, Deus, povoados, nos ajuda a levar o Teu evangelho às cidades ao nosso redor, ajuda a igreja, Deus, a impactar obreiros, missionários, pastores aqui na região, Deus, usa, Deus, os instrumentos que o Senhor tem levantado, como pregue a palavra, Deus, os trabalhos missionários, Deus, as plantações de igreja, os projetos, te pedimos que o Senhor renove em nós a força e o amor, Deus, pelo trabalho missionário. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, por esses anos em que o Senhor tem nos sustentado, como Tua igreja, em Tuas mãos, Pai, e te pedimos, Deus, renove em nós, Pai, um espírito pronto, Deus, a Te obedecer, Deus, e ir até onde o Senhor quer, Deus, fazer aquilo que o Senhor quer, Deus, em uma vida que vale a pena ser vivida. Nós Te oramos e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Tem um momento do louvor agora, irmãos, uma alegria enorme vê-los, a gente passa muito tempo sem vê-los, uma alegria enorme, orem por nós, Deus abençoe vocês. A gente vai ter um momento do louvor, mais tarde vai ter também um momento ali com o bolo, não é, pastor? Não é isso? Show de bola.